O paciente com hérnia de disco lombar na fase aguda é um tipo de paciente que deixa nós fisioterapeutas com muitas inseguranças, por serem pacientes mais complexos. E nós sentimos certos medos de fazer alguma coisa errada e isso piorar a dor desses pacientes. Por isso que nesse vídeo eu vou te ensinar qual deve ser o seu passo a passo com esses pacientes, qual deve ser o seu raciocínio. E para isso eu vou te passar 3 pontos de atenção para você colocar aí no seu radar, que dessa forma que você vai conseguir gerar resultados 100% seguros e transformar mais e mais vidas. Primeiro ponto, nunca aplique nenhuma intervenção antes de conhecer profundamente esse paciente, mesmo que você já tenha atendido algum paciente parecido. E quando o assunto é conhecer a história do paciente, é importante fazer as perguntas certas e focadas através de uma anamnese inteligente. E o que é anamnese inteligente? É você fazer perguntas que vão gerar respostas melhores e que vão facilitar o seu raciocínio. Então, na próxima avaliação, ao invés de você perguntar como tudo começou, pergunte para o paciente: quando foi que você sentiu essa dor pela primeira vez? O uso de perguntas inteligentes é uma mudança sutil, mas que vai melhorar muito as suas avaliações e o seu raciocínio para poder investigar a causa primária dessa dor. Segundo ponto, aplique testes ortopédicos específicos que vão comprovar as hipóteses que você tiver depois dessa anamnese inteligente. Então, assim, você vai conseguir ter total segurança durante a avaliação, podendo ter confiança no diagnóstico. Para quando um paciente chegar aí para você com dor lombar, você vai ter mais segurança para poder descobrir qual é a causa desse paciente. Se ela está lá no quadril, ou no joelho, no tornozelo, e não focar somente onde o paciente relata que dói. Então eu vou te dar um exemplo aqui. Não falam muito sobre isso, mas existem as hérnias de discos assintomáticas. E elas são mais comuns do que nós imaginamos. Mas como assim, Rayane? Pois bem, são aquelas hérnias de discos comprovadas nos exames de imagens, porém, não é ela que está causando a dor do paciente. E nesses casos, a hérnia de disco não é a vilã. E é através desses testes que conseguimos ter confiança de fato para poder saber se realmente esse paciente está com esse problema, se realmente a hérnia que está gerando a dor dele. É aqui nesse momento que mora um perigo muito grande e que nós precisamos abrir os nossos olhos. Porque se não fizermos uma boa avaliação, nós podemos iniciar o tratamento do paciente para a hérnia de disco e a causa da dor dele pode ser que não seja essa hérnia. Agora me responde aqui, será que esse paciente ele tem chances de melhorar? Se ele receber um tratamento errado, ele não vai melhorar. Então é por isso a importância de saber aplicar os testes ortopédicos, analisar os seus resultados, raciocinar sobre os seus resultados. Eu tenho uma aluna aqui da CFA, a Suzane, que ela atendeu um caso exatamente assim, de hérnia de disco assintomática. A paciente chegou para ela avaliar com um diagnóstico médico de hérnia de disco lombar. Fortes dores ali, na região da lombar, dor irradiada para o membro inferior, dificuldades em realizar suas atividades, não conseguindo nem andar direito. E depois de fazer uma boa avaliação fisioterapêutica, aplicando o método de avaliação Flash 100%, a Suzane descobriu que a causa da dor dessa paciente não era a hérnia de disco, que a hérnia de disco da paciente era assintomática. Olha só a mensagem que ela mandou lá no nosso grupo exclusivo de network da CFA. E assim, ela conseguiu descobrir a causa certa dessa dor, tratar com total segurança, sem medo de piorar a dor daquela paciente. Ter total segurança nos atendimentos só é possível através de uma boa avaliação. E essa boa avaliação, ela pode ser realizada por qualquer fisioterapeuta formada. Você não precisa de prática para poder ter esse raciocínio, para poder ter essa segurança e confiança. Basta ter em mãos o conhecimento certo. Terceiro ponto, esse é o ponto onde você vai ter segurança sobre quais condutas aplicar. Então, nesse ponto aqui, você vai linkar
todas as informações que você coletou lá durante a avaliação fisioterapêutica para poder descobrir o que tratar no paciente. Quais estruturas, quais músculos, articulações, tendões. Porque você concorda comigo que o paciente ele pode ter o mesmo diagnóstico, mas com causas diferentes? E se a causa for diferente, o tratamento também será diferente. E quando você chega nesse nível aqui de conhecimento, os seus pacientes conseguem ter resultados mais rápidos e duradouros. Com isso, físio, você vira uma referência de sucesso lá na cabeça dele. Vira uma especialista em dor, mestre em raciocínio e expert em tratamento. E desse jeito não para de ter mais e mais pacientes te procurando, porque você vai conseguir gerar mais resultados na vida de cada um deles. E eu sei que você pode estar pensando assim, mas Rayane, será que isso funciona para mim? Será que eu vou conseguir também esses resultados, ter esses resultados? Bom, o nosso cérebro ele está sempre tentando nos sabotar, sempre querendo nos mostrar que nós não somos capazes de aprender algo novo ou de aperfeiçoar algo que nós já sabemos. Esse é o lado esquerdo do seu cérebro, que coloca lá empecilhos, dificuldades e faz a gente pensar que nós não somos capazes. Mas ainda bem que nós temos o lado direito, né? Que nos ajuda a ir além, que nos tira ali daquele ponto de eu não consigo para o ponto de eu consigo sim, por que não? E nós devemos agir mais ao invés de ficar dando ouvidos para que nós não somos capazes. E eu te pergunto, se eu e tantas outras fisioterapeutas conseguimos, por que você não consegue? E eu tô aqui para poder te mostrar que você é capaz. O que ainda te falta é só o conhecimento certo sobre a avaliação fisioterapêutica. Então comente aqui para mim, chave, que eu vou te mandar uma aula exclusiva sobre avaliação fisioterapêutica que vai transformar aí a sua visão, que vai transformar a sua vida. Bora, chave!